Olá pessoal, tudo bem? Vou compartilhar com vocês nesse vídeo como eu fiz um atendimento hoje de manhã, para vocês entenderem um pouquinho melhor as dinâmicas envolvidas no contexto do atendimento jurídico com um olhar sistêmico. Então, o atendimento ele se inicia lá, um espaço tradicional do advogado, né? Com essa mesa que cria, querendo ou não, um campo de divisão, cria essa postura de eu do lado, o cliente do outro, o tradicional. Quando você começa a ouvir o cliente, você percebe que o cliente traz emoções para o conflito, ou seja, ao invés de tomar uma decisão em relação ao processo, em relação ao andamento do processo ou em relação à solução do conflito, o cliente traz emoções. E também emoções relacionadas a situações que talvez tenham acontecido no passado. Ou seja, o seu cliente não está presente para a tomada de solução. Nesse caso, muitas vezes eu percebo em mim se faz sentido alguma intervenção ou um diagnóstico. Então, a consultoria jurídica sistêmica, nesse caso, serviria para duas possibilidades: ou um diagnóstico ou uma intervenção. No caso de hoje de manhã, como nós já estamos há algum tempo trabalhando em cima do conflito e já entendemos muito dos elementos envolvidos no contexto, o diagnóstico me pareceu desnecessário. Então, a questão era mais uma intervenção. Para quê? Para que o cliente pudesse olhar para essas emoções que ele traz na narrativa do conflito. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o cliente para esse espaço, que é um outro espaço que eu tenho na frente da minha mesa de atendimento, para que então eu entre numa postura de facilitador, né? Não de constelador, mas de facilitador de uma intervenção, para que a gente possa olhar para o conflito, talvez com outros olhos. E nesse atendimento eu utilizo ferramentas que no caso são os palitos, que são esses bonecos de madeira, tá? E as imagens. Por quê? Porque é uma forma de o cliente sair um pouco do plano mental e entrar também na parte corporal, quer dizer, com a sua estrutura dos sentidos, que ele possa sentir como ele vê o conflito, através do tato, pegando então os palitos, através do visual, olhando para a imagem do conflito, para as imagens também que a gente utiliza. E a partir desse movimento, o cliente pode se dar conta de que as emoções envolvidas no conflito nesse momento estão conectadas às situações que já aconteceram, às situações do passado e que ele talvez esteja fora do seu lugar. E nós, como profissionais de direito, como advogados, o que a gente faz? A gente acompanha o cliente nesse processo, facilitando, colaborando para que ele possa, então, voltar para o seu lugar e também tomar o seu lugar no tempo e espaço, ou seja, no aqui e agora. E a partir de então, tomar uma decisão. Mais liberado dessas emoções e com mais força no presente. E aí, a partir desse olhar, nesse caso, por exemplo, o cliente pôde se dar conta de dinâmicas que estavam conectadas a si próprio, relacionadas ao seu sistema familiar, a sua herança familiar, a sua ancestralidade e também as situações que envolveram o próprio sistema do conflito. E com essa tomada de consciência, o cliente, assim, claramente demonstra que fica mais forte, fica mais presente, respira com mais tranquilidade, quer dizer, o ar entra de uma forma que deve entrar, oxigenando as células, liberando o corpo do peso, às vezes, de emoções difíceis, e a partir dessa nova realidade, ele toma decisões mais claras. E aí eu volto para minha mesa, por exemplo, lá,
E daquele lugar, como advogada, eu converso com o meu cliente sobre possibilidades de solução. E o que eu percebo como profissional é que eu estou diante de um cliente mais adulto, de um cliente mais forte, porque aquelas emoções não fazem mais parte do discurso relacionado ao conflito. Para mim fica muito mais fácil trabalhar, para o cliente fica mais leve seguir e quem sabe isso reverbere também no próprio sistema do conflito e tenhamos possibilidades de solução. É isso. Espero ter contribuído com o seu trabalho e, na medida do possível, quero voltar a gravar aqui no YouTube, falando das minhas experiências práticas. Um beijo e boa semana a todos.